Nairene Nascimento. Nairene. Ah, legal, Nairene. Olá, muito boa noite. Estamos aqui começando a nossa segunda aula sobre o 1984. Hoje a gente está fazendo aqui pelo Facebook, né, ao vivo, porque a gente considerou que era uma maneira mais fácil de deixar gravado para quem não consegue acessar, né? De qualquer maneira, ao final eu vou colocar todos os estudantes que assim quiserem, né? Aqui na live ao vivo também. E, e aí a gente pode fazer uma conversa, fazer um debate, né? Cássio, fala aí um pouquinho antes da gente começar. Boa noite, Nairene. Tudo bom? Então, Nairene, dando continuidade, né, ao nosso primeiro encontro, que a gente falou um 1984, a partir da perspectiva da redação, né, como que aquilo pode ser desdobrado num tema da redação, na característica da redação da UERJ. E hoje a professora Camila vai dar continuidade a essa conversa, abordando a perspectiva filosófica, né? Questões filosóficas que podem ser articuladas com a obra do George Orwell. Espero que vocês curtam aí. A gente, só lembrando, a gente vai ter na próxima quinta-feira a Inaê, professora Inaê, falando dos aspectos da literatura da obra, e na quarta seguinte, o professor Fernando César falando de aspectos históricos que podem ser relacionados à obra. Então, espero que vocês curtam aí e boa aula com a professora Camila. Obrigada, Cássio. Vou então remover você aqui, você volta no Beleza. final para nossa conversa. Bom, então eu fiquei, né, com essa responsabilidade de dar esse enfoque mais filosófico, né? Claro que a obra 1984 é uma obra riquíssima, e as várias abordagens que podem ser feitas dessa obra, elas não são rigidamente separadas, né? Então, é claro que, falando das análises filosóficas, a gente vai tocar em questões também históricas, sociológicas, é, mas a ideia, então, e literárias, né? Não teria como não fazer isso, né? Mas a proposta, né, é que eu forneça, né, ofereça esse modo de análise mais filosófico, né, trazendo para as questões que seriam as questões próprias da filosofia. Eu não vou, de maneira nenhuma, contar a história do livro, até porque isso é algo que vocês podem encontrar muito facilmente na internet, né? E como a live vai ficar gravada, vocês podem também, se por acaso vocês não tiverem lido o livro ainda, vocês podem depois rever a aula, né? E as análises que eu vou trazer para vocês estarão lá, né? Eu vou compartilhar então aqui a, os slides, né, que na verdade foram feitos, né, a base dos slides foram feitas pelo Cássio, que deu a aula da semana passada. Queria agradecer muito aí, o trabalho ficou muito bom, e eu usei a mesma base dos slides que ele usou, né? Então a ideia é eu ir apresentando os slides e comentando com vocês os trechos que eu selecionei para essa aula, né? Então, primeiro, assim, antes de entrar nessa, nessa parte dos trechos, coloquei aí um pouco sobre o autor, né? E a obra, assim, né? Primeiro, né, que o George Orwell, ele na verdade chama-se Eric Arthur Blair, né? Uma curiosidade que poucas pessoas sabem, né? Mas ele escrevia com com esse pseudônimo, né? Uma outra coisa importante é que ele era uma pessoa ligada ao pensamento libertário, né?
Isso é importante porque muitas vezes 1984 é associado a uma obra que é anticomunista, antissocialista, pelas críticas que de fato, né, estão ali postas à experiência soviética, né? Então, nesse sentido, eu acho importante situar, né, qual era o posicionamento político do autor, para a gente entender que as críticas que são feitas, né, ao totalitarismo, tanto na Revolução dos Bichos, né, que vai falar um pouco também dessas pervenções de uma revolução, né, de uma maneira diferente, de uma maneira bem alegórica, né, e a distopia 1984, elas são críticas que a gente poderia dizer que ele criticou a União Soviética, a experiência da União Soviética, mas pela esquerda, né? Então, ele era alguém que defendia as experiências de autogestão, né? Se autodeclarava, né, um autonomista. Inclusive, ele lutou na Revolução Espanhola, né, de 36, pegando em armas e combatendo diretamente o franquismo, né? Então, é alguém que, enfim, que estava situado aí nessa luta concreta contra o fascismo, né? Não só na obra, mas também aí conjugando aí teoria e prática. Inclusive, ele recebeu um tiro na garganta, né, durante o processo da Revolução Espanhola, né, que, diga-se de passagem, é uma das experiências libertárias, né, onde a gente pôde ver aí uma sociedade autogerida em larga escala, né, e o nosso autor é, então, alguém que estava aí no cerne desses acontecimentos, né. O 1984 é um livro que foi publicado em 1949, e o nome dele, né, quando escrito, seria O Último Homem. Essa também é uma informação importante, porque me parece que se relaciona bastante com o significado aí, com o sentido da obra, né? O personagem principal, né, o nosso Winston aí, ele seria considerado pelo próprio autor, então, como o último homem, né? Não no sentido que a gente poderia pensar, o último homem nietzschiano, né, aquele que não é mais capaz de criar valores, né, mas o último ser humano no sentido literal mesmo, né, assim, a última pessoa, a gente poderia dizer assim, né, dentro dessa realidade distópica que o livro apresenta, né. E o autor também afirmou que não seria uma crítica ao socialismo, né, que ele mesmo defendia o socialismo, né, mas sim as suas perversões, né. Então, só para situar, né, esse posicionamento político, como eu havia comentado com vocês, né. Esse aqui foi uma estrutura que eu achei muito boa, que o Cássio fez para a aula passada, então eu mantive, eu não retirei, né. Quer dizer, qual seria a estrutura dessa sociedade distópica que o livro trata, né? Ela teria uma hierarquia, né? A base da sociedade seria o que o livro chama de proletas, né? Que a gente poderia chamar então dos proletários. A gente teria, né, o partido interno, aqui colocado, o Cássio colocou núcleo do partido, né, aparece na obra mais como partido interno, né, e o partido externo, né. O partido externo é onde o personagem principal, né, que é a partir do qual a gente olha essa sociedade, né, é o narrador também, e aí acredito que quando a Inaê for falar da abordagem mais literária, talvez ela foque, né, nesses aspectos, né. Ele é um membro do partido externo, né. O partido externo a gente pode considerar então que é a camada média, né, nessa sociedade.
e é onde ele está situado, né? E é aquele que sofre, são as pessoas que sofrem mais com o controle, né? Porque são as pessoas que são obrigadas a serem observadas 24 horas por dia pelas teletelas, né? Os membros do partido interno, eles não precisam disso, ou seja, eles têm, isso vai aparecer já lá mais para o final do livro, mas eles têm o direito de desligar a teletela e eles, portanto, não precisam ser observados 24 horas, né? E os proletas, eles muitas vezes eles nem têm dinheiro para comprar a teletela, né? Então, nesse sentido, eles também escapariam a esse controle pela teletela, né? E o Grande Irmão, né? Não podemos deixar de falar no Grande Irmão. O Grande Irmão é uma figura ficcional. Não necessariamente ele algum dia existiu e muito menos existe no momento em que a história se passa, mas é importante que ele está ali como o grande líder, né, dessa sociedade totalitária, distópica, né, que então, né, como o autor coloca, estaria acontecendo no ano de 1984. Né? Então, ele está escrevendo lá em 49 sobre uma realidade distópica que estaria ocorrendo, né, em 1984, né? Portanto, pensando no futuro. Aqui também uma informação mais uma informação antes da gente entrar, né, nas análises dos trechos, né, nas análises mais filosóficas, né. O livro vai colocar que o mundo naquele momento, 1984, seria dividido então em quatro territórios, né? A Oceania, que é essa sociedade que eu apresentei aqui para vocês, e é onde o Winston mora, né? O nosso personagem principal, o nosso narrador, ele mora na Oceania, né? Essa sociedade do Grande Irmão, e que na verdade teria sido formada quando os Estados Unidos teria dominado a Inglaterra, né? Então ele está lá no que hoje, né, no mundo real, é a Inglaterra, né? Só que a Inglaterra agora é um território da Oceania, né, que é o maior dos impérios existentes, né? O outro império seria a Eurásia, né, que teria sido formada quando a Rússia dominou o restante da Europa e uma pequena parte da Ásia, né? A Oceania, né, quando o livro inicia, está em guerra com a Eurásia, né? A gente vai vendo ao longo do livro, né, que essas guerras elas vão oscilando. Então, ao longo do tempo, a Oceania, ora está em guerra com a Eurásia e é aliado da Lestásia, ora está em guerra com a Lestásia e depois fica, então, aliado da Eurásia. Mas quando há essa mudança, toda a história é reescrita, né? Então, o que vai ser contado nos livros de história, que são constantemente modificados, é que a Oceania sempre esteve em guerra com aquela que ela está em guerra no presente. Né? Então, esse é um aspecto importante já, assim, para a nossa análise filosófica, né, da realidade distópica que 1984 apresenta, que é essa possibilidade do presente modificar o passado. Né? Talvez a visão a visão dominante, né, seja de que, olha, isso não é possível, né? O passado ele já aconteceu, né? Então o passado é necessário, né? Mas o que acontece nessa distopia, né, é que a história é recontada e na medida em que a história é recontada, o próprio passado vai sendo modificado, né? E isso obviamente tem uma razão, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso no que se segue. E além disso, então teriam lá os territórios sob disputas, né? Que seriam então o norte da África, o centro, o sudeste da Ásia, né? E são por esses territórios em disputa, né, que a Oceania, Eurásia e Lestásia mantêm a guerra permanente.
Bom, então começando agora a discussão, né, filosófica sobre esse contexto, né? A primeira pergunta que a gente pode fazer é o que há então de atual, né? O que a gente poderia encontrar de elemento, de pano de fundo na sociedade que a gente vive, né? Que a gente poderia relacionar com o contexto narrado em 1984, seja para diferenciar, né, seja para aproximar. Né? Aí eu coloquei aqui totalitarismo e controle. Né? É bem verdade que a distopia, né, narrada em 1984, ela é uma sociedade muito diferente da nossa, no sentido de ser extremamente centralizada, né? Então, essa hierarquia, né, muito rígida, com certeza é uma diferença que a gente poderia identificar, né, entre aquela sociedade e a nossa. Por outro lado, a gente vive o que alguns autores chamam, né, também aqui de sociedade de controle, né? Sendo que na nossa sociedade esse controle ele não é centralizado, mas ele é disperso pela sociedade, né? Inclusive o próprio conceito de sociedade de controle, né? Que é um conceito bastante amplo, né? Mas ele se estabelece a partir dessa ideia de não haver um centro, né? Então a sociedade de controle ela surgiria a partir da ruptura com certa tecnologia outra de dominação, né, que o filósofo Michel Foucault chamou de sociedade disciplinar, né, e que funcionaria, né, por certas dualidades entre governo e governado, aqueles que são autoridades, aqueles que não são autoridades, né? Dentro da disciplina, essas dicotomias são mantidas de uma maneira ainda bem comportada, mesmo que o controle se exerça pela observação constante, né? Então, essa ideia de estar sendo sempre vigiado, né, é algo fundamental para a interiorização do que o Foucault chama de poder disciplinar. E essa é também uma das relações que a gente pode fazer com 1984. Né? A teletela, que é essa espécie de televisão, mas que observa também o seu observador, né? E que os membros do partido externo são obrigados a manter ligada, observando eles dentro da casa deles todo o tempo, né? É um pouco a partir dessa imagem, inclusive, que o famoso programa reality show, né, Big Brother, né, recebe esse nome, Big Brother, exatamente por isso, né? Porque as pessoas estão ali na casa, confinadas, sendo 24 horas por dia observadas, né? Então, essa observação constante, né, é um elemento essa sensação de estar sendo observado, mesmo quando você não é de fato observado, é algo que o Foucault vai analisar como um tipo de elemento fundamental, né, dentro da sociedade disciplinar, e que a gente pode dizer também que existe na nossa sociedade hoje, né? Como a gente, de alguma maneira, se sente cada vez mais exposto nessas plataformas interativas, nas redes sociais, né? E como essa tecnologia ela está ligada com um tipo de controle, né? Mas a sociedade de controle, que já é um outro conceito, né? Que é um conceito cunhado pelo filósofo Deleuze, ela dá um passo além nesse sentido, né? Porque através do uso da tecnologia, o controle ele estaria disperso pela sociedade como um todo, né? De tal maneira que a própria fronteira aí entre quem é observador e quem é observado, ela se encontra borrada, né? Então, por isso é que eu coloquei aqui, né, borrar as fronteiras entre sujeito e objeto da dominação, né? Isso é alguma coisa que a gente pode dizer que acontece hoje na nossa sociedade, né? Porque por meio das tecnologias, por meio dos elementos presentes na sociedade atual,
todos nós somos um pouco sujeito e objetos da dominação, né? E também é alguma coisa que aparece no 1984, particularmente a partir da ideia de duplo pensar, né? De pensar duplo, né? Aonde o sujeito ele toma a si mesmo como objeto porque ele precisa se auto-enganar, né? Então eu considero, na verdade, que borrar as fronteiras entre sujeito e objeto, né? Uma característica muito própria, né, a todo totalitarismo. Eu vou falar um pouco disso com vocês ainda mais à frente, né? Mas eu acho também que é nesse sentido, né, na medida em que a sociedade que a gente vive é uma sociedade com elementos disciplinares e também com elementos de controle que borra essa fronteira entre sujeito e objeto da dominação, que a gente pode também dizer que existem, que a nossa sociedade tem elementos totalitários, né? Mesmo que não seja centralizada, né? Então, totalitarismo e poder centralizado não são sinônimos, né? E em relação, então, né, às pontes que a gente pode fazer com 1984, né, sem dúvida, a gente pode dizer que a nossa sociedade não é centralizada, né, não tem um tipo de tecnologia de dominação centralizado como a sociedade distópica descrita em 1984, mas ela ainda assim tem elementos totalitários, tais como a sociedade descrita em 1984, né, que são expressos por esse estar sendo vigiado constantemente, ou por essa sensação de estar sendo vigiado, né, a importância que isso tem na nossa sociedade, né, se mostrar, né, ver e ser visto todo o tempo, né, o papel que isso tem na nossa sociedade é muito forte, e isso é uma tecnologia de dominação. A fabricação de inimigos, né, que é alguma coisa que vai aparecer ali no 1984, tanto internos quanto externos, quer dizer, é importante que eles estejam o tempo todo em guerra, porque estar em guerra gera uma unidade, uma coesão àquela sociedade, né? Então, isso é explicado no livro como, olha, guerra é o que gera paz, né? Por quê? Porque estar em guerra, seja com a Oceania, seja com a Eurásia, seja com a Lestásia, faz com que, tendo um inimigo comum, né, as pessoas se sintam ali irmanadas dentro da Oceania, né? Então, é preciso que essa guerra seja fabricada, né? Talvez a guerra nem exista de fato, mas não é isso o importante. É preciso que as pessoas acreditem que elas estão em guerra constante para que essa guerra externa gere uma paz interna, né? Ou seja, as pessoas não vão se revoltar porque naquele momento tem um mal maior, né? Que é o inimigo. A gente pode imaginar, né? A gente pode pensar muito facilmente como isso opera também na nossa sociedade hoje, né? Como é importante a fabricação de inimigos, seja o terrorismo, né, seja a própria figura do crime organizado enquanto um inimigo interno, né? Na nossa sociedade, muito mais inimigo interno do que inimigo externo, né? Mas em outros países a questão do inimigo externo é mais forte, né? A gente pode pensar no papel que tem os estrangeiros em certos países, né? Então, essa fabricação de inimigos, como modo de legitimar certas medidas que o governo quer implementar, é um elemento que está presente na sociedade atual, né? Então, é um elemento que dá para relacionar 1984 com a sociedade atual. Um outro elemento, o próprio revisionismo histórico, né? Guardadas as devidas proporções, é bem verdade que nós não editamos livros de história, né? A nossa sociedade não pratica, nesse sentido, a censura desmedida que é descrita em 1984, né? Mas existe um revisionismo histórico em curso, né? Quer dizer, existem aqueles que vão dizer
que o Holocausto não aconteceu, por exemplo, né? E cada vez mais, né, a gente vê que no momento presente, né, quanto maior o totalitarismo, quer dizer, esses elementos caminham juntos, né? Quer dizer, quanto maior os elementos totalitários, maiores também esses outros elementos que eu estou listando aqui para vocês, né? Então, vai aparecer aí uma certa relativização do passado, talvez não, o passado não seja tomado como transformável, como é tomado em 1984, né, como claramente transformável, como é tomado em 1984, através dessa questão do duplo pensar, que a gente vai falar um pouco melhor ainda. Talvez não dessa maneira, né? Mas quando você vai colocar em questão se de fato houve ditadura, né? Será que foi mesmo ditadura, né? Quando você vai rever certos momentos históricos e você relativiza a narrativa sobre aquilo que aconteceu, né? Você gera aí o mesmo efeito, né, ou pelo menos um efeito similar, né, ao que o revisionismo histórico pretende no 1984, né? Que na verdade são dois efeitos. Eu vou falar ainda disso para vocês, mas isso vai aparecer de forma bem explícita no livro, né? O primeiro efeito é evitar que a sociedade tenha critérios de comparação com outras épocas, né, onde ela puder, ou outros mundos possíveis, né? Então ela não pode olhar para o passado e dizer, antes acontecia isso, 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 agora acontece aquilo, aquilo, aquilo outro, comparar e pensar, olha, a gente melhorou, a gente não melhorou, né? É preciso que se perda esse critério, né? Mas o autor vai dizer, né? Esse efeito, a perda de critério, ele é importante porque perda de critério também é dominação, né? Não saber o que é verdade também é um modo de dominação. E a gente vive muito bem isso hoje com a questão da pós-verdade, né? Como eu coloquei também aqui, né? Essa perda de critérios para as notícias falsas, né? As chamadas fake news, que a gente vive muito, né? Gera essa fácil dominação, porque quando você não sabe o que é a realidade, né? Parece que tudo pode ser verdadeiro, então você não tem que se fiar para fazer uma análise do mundo, né? Mas além disso, né, além dessa perda de critérios, o revisionismo histórico ele tem um outro objetivo, que é aparecer como fazer com que o partido, né, no caso do 1984, apareça como infalível, né? Então ele nunca errou, né? Ele nunca esteve em guerra com um país e depois foi estar em guerra com outro, né? Se ele errou, a gente vai lá e muda a história, né? Então, se ele falou uma bobagem, se ele elogiou alguém que depois virou um inimigo, a gente diz, olha, não foi bem isso que eu falei, né? Então você vai lá e muda aquilo que você disse, né? Da mesma maneira que você muda aquilo que ocorreu. E com isso você vai aparecer como uma ordem não atacável, né? Como uma ordem perfeita e totalitária, né? Então tudo isso está ligado com essa ideia do totalitarismo, né? Que, como eu estou tentando apresentar para vocês, não se confunde com poder centralizado, né? Então, na sociedade lá de 1984, a gente tem esse poder bem centralizado, né? Na nossa sociedade a gente não tem, mas isso não significa que a gente não tenha na nossa sociedade elementos totalitários, né? Alguns dos quais são bastante bem apresentados e bastante bem explorados no livro 1984, né? Aí tem a questão do uso da tecnologia, claro que na sociedade que a gente vive hoje, né? A questão da tecnologia, ela é muito distinta da que foi prevista por 1984. A gente tem um cenário que não poderia ser imaginado, né, em 1949, pelo autor, né? Entretanto, a gente tem também no livro, tanto na nossa vida, a presença, né, da tecnologia. No caso do 1984, é particularmente por essa teletela que consegue observar as pessoas todo o tempo, e também pelo fala e escreve,
né, que é uma maquinazinha também que é usada lá pelo personagem principal, né, porque ele trabalha no Ministério da Verdade, ou seja, ele trabalha modificando a história, né, então ele é sujeito e objeto do duplo pensar. Aliás, não há como, em relação ao duplo pensar, se ser outra coisa além de sujeito e objeto, do que sujeito e objeto ao mesmo tempo, né? Porque você é sempre agente do engano e objeto desse engano ao mesmo tempo, né? Porque, na verdade, você sabe que você está mentindo, que você está falsificando a história, né? E a questão da manipulação da linguagem, que na verdade é mais do que manipulação, né? Eu coloquei aqui manipulação de uma maneira frouxa, mas é sobre isso que eu gostaria, na verdade, de falar a maior parte da nossa aula de hoje, né? Que é a questão da chamada no livro Nove Línguas, né? De certa maneira, eu acredito, né? Embora eu tenha falado agora aqui para vocês um pouco do Foucault, um pouco do Deleuze, para tentar trazer aqui alguns conceitos para a nossa conversa sobre 1984, eu acredito que 1984 é um livro onde a linguagem é o foco central. Eu arriscaria dizer que o 1984 pode ser lido pela lente da filosofia da linguagem, né? Por quê? Porque justamente um dos aspectos centrais da dominação que ocorre nessa sociedade se dá por uma nova linguagem, né, que eles chamam de nova língua, né, que é essa nova língua, né, nova língua está em nova língua, né, e que se oporia à língua anterior, que no caso, né, seria o inglês, e que eles vão chamar então em nova língua de antilíngua, né? Então a gente teria uma nova língua enquanto oposta à linguagem que a gente usa hoje, né? E quais seriam as características dessa nova língua? Primeiramente, a contradição, tá? Esse aqui é o lema do partido, né, que aparece várias vezes no livro, né, que é guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, né? O lema do partido já é uma série de contradições, né? Por quê? Porque a nova língua, ela vai operar por uma inversão semântica, né? Ou seja, o conceito, qualquer que seja, ele precisa incluir no seu significado aquilo precisamente que ele deveria excluir para ter sentido, né? Então, a nova língua ela vai esgarçar a fronteira do conceito até que ele perda o sentido, né? Através de uma contradição, né? Quer dizer, você vai definir guerra por aquilo que seria exatamente o oposto dela. Então, você vai dizer, olha, guerra é paz. Quer dizer, então, aquilo que guerra deveria excluir, né? A gente poderia dizer assim, o que é guerra? Guerra é precisamente aquilo que não é a paz, né? Mas, na nova língua, a guerra vai ser definida, né, por essa inversão semântica, né? E é a nova língua que possibilita, portanto, o duplo pensar. O que significa isso? Pensar a mesma coisa e o oposto, né? Ou seja, incluir a contradição, né? Mas ele inclui a contradição de uma maneira que a contradição não é equivalente simplesmente a um nada, né? Ela tem um efeito. Ela tem um efeito e esse efeito é precisamente o efeito de dominação, tá? E uma coisa que é muito interessante na nova língua é justamente o fato de que ela é mais fundamental, é ela que possibilita o duplo pensar. Quer dizer, a ideia é que você vai dominar o pensamento através da linguagem. Isso é uma ideia muito interessante, porque qual é a visão dominante sobre a linguagem durante toda a modernidade, também na antiguidade, né? Aquilo que alguns autores, que Wittgenstein, por exemplo, vai chamar de concepção agostiniana da linguagem, é a ideia de que a linguagem, ela reproduz o pensamento, né? Então, primeiro eu penso, depois eu falo. Essa é a visão tradicional, né?
o que a nova língua coloca? Não, eu vou mudar o pensamento mudando a linguagem. Né? Eu vou reduzir a minha capacidade de pensamento, reduzindo a capacidade linguística. Né? Então, a linguagem ela é tomada como fundamental, inclusive como mais fundamental do que o pensar. Né? E é essa nova língua, né, que, utilizando-se da inversão semântica, vai possibilitar, então, o duplo pensar, que significa o quê? Acreditar em coisas contraditórias. Por exemplo, como aparece no livro, acreditar que a democracia é impossível e que o partido é o guardião da democracia. Né? Então, essa seria, né, um exemplo de contradição, né, de duplo pensar, né, que não é uma simples contradição. O que significa, então, acreditar que a democracia é impossível e que o partido é o guardião da democracia? Né? A gente tem uma experiência muito concreta disso. Né? Quer dizer, quando um governante diz, ao mesmo tempo, que é contra a democracia, que bom mesmo era a ditadura, né? E depois diz, não, nós somos os defensores da democracia, né? Ele está cometendo um efeito de duplo pensar também. Né? Então não é como se a gente não tivesse, se nós não lidássemos com duplo pensar. Na verdade, a gente lida muito com duplo pensar. Esse também é um dos aspectos pelos quais o 1984 pode ser resgatado na atualidade. Né? Esvaziar uma ideia que poderia ser forte, um conceito que poderia ser forte, transformando ele precisamente naquilo que é o oposto dele, ou seja, naquilo que ele deveria excluir. Com isso, você esvazia o conceito, né? E esvaziando o conceito, você esvazia também a vida prática que estaria ligada a ele, né? Então, esse caminho, né, é um caminho que não nos é não nos é estranho na nossa vivência cotidiana. E um outro elemento, então, né, do duplo pensar seria as abreviações, desculpe, não do duplo pensar, da nova língua, né? Seria as abreviações e reduções às expressões mais simples, né? Então, em certo momento do livro, a gente vai ter lá, por que usar a palavra mal se eu posso falar simplesmente em bom? Né? Em bom seria o oposto de bom. Então, não preciso da palavra mal. Né? Mas é claro que a palavra mal não é a mesma coisa que o em bom. Né? As coisas não se definem só binariamente. Né? Então, quando eles vão tirando o vocabulário, eles vão empobrecendo a língua. Né? E vão colocando esses operadores. Né? Então, isso eu quero dizer que pior ainda, né? Ruim, né? Eu posso falar então que ele é plus em bom. Plus em bom é alguma coisa que é muito ruim, né? E o duplo em bom, né? Que seria pior ainda, né? Então eu vou adicionando esses operadores e com isso eu diminuiria, né, o meu vocabulário e diminuindo o meu vocabulário, eu diminuiria também o pensamento, né? Até que, como eles colocam, né, o crime ideia, que é o crime de pensar, se tornasse impossível, né? Porque o que se faria seria simplesmente essas operações reduzidas, né, de expressões. Né? Um outro aspecto da nova língua, que eu já mencionei um pouco, né, seria essa perda da gradação de sentido e de imprecisão. Né? Ou seja, apesar de que as palavras são definidas de forma a incluir o seu oposto, né, o sentido é rigidamente definido. E qualquer significado subsidiário deve ser eliminado. Né? E aí eu coloquei aqui até uma passagem do Wittgenstein no Tratactus, né? Onde ele diz, né, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Né? Então, a ideia envolvida, né, de acordo com George Orwell no livro, né, de acordo com como o autor relata, é justamente essa, né? Quer dizer, você vai diminuir as suas possibilidades, as possibilidades do seu mundo, diminuindo a sua linguagem. Né? Então, é muito difícil, sendo
leitor de Wittgenstein não lembrar dessa passagem, né, lendo 1984, né. Então aqui esse também foi um slide que o Cássio fez, eu mantive, né, porque fala exatamente disso, né. A nova fala é concebida não para ampliar, mas para restringir os limites do pensamento. E aqui uma passagem um pouco maior, né, onde ele vai dizer assim: não vejo que todo o objetivo da nova língua é estreitar o pensamento? No fim, tornaremos a crime-ideia impossível porque não haverá palavras para expressá-lo, né? Então, a crime-ideia, como eu falei para vocês, é o crime do pensamento, né? Que é o pior crime na sociedade descrita em 1984. E ele se tornaria impossível, né? Por quê? Porque todos os conceitos necessários seriam expressos exatamente por uma palavra, né, de sentido rigidamente definido, e cada significado subsidiário deveria ser eliminado ou esquecido, né? E aqui uma frase que eu considero muito importante, ele fala assim: a revolução só se completará quando a língua for perfeita. Então, a mudança na língua, né, e essa busca de uma linguagem que seria uma linguagem perfeita, porque reduzida, né, reduzida na sua capacidade de expressão, ela é o que permitiria que a revolução, né, no sentido da sociedade que eles estariam buscando naquele mundo, né, se completasse, né? Então essa relação, né, entre política e semântica enfim, que me interessa muito e que o 1984 trata de uma forma muito evidente, né? Chegando então a essa conclusão, né, de que a nova língua é o socialismo inglês, né, e que só que é a expressão socialismo inglês em nova língua, né? Então uma coisa seria a mesma que a outra, né? Então aquela sociedade seria aquela linguagem, né? Esse também foi um slide que o Cássio fez que eu mantive porque eu achei, né, interessante, e essa relação, né, do duplo pensar com o duplo pensar atual, né, que a gente pode trazer aqui vários exemplos, né, e que tem então essa definição, né, abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas, né, cada uma em um momento, né, você pula de uma para outra, né. Então você passa, né, de sujeito para objeto do engano, né, como eu tinha falado para vocês. E aí essa ideia de estupro culposo que ocupou aí a mídia nas últimas semanas, né? Quer dizer, não existe estupro que não seja com intenção, né? Então, estupro culposo seria um exemplo de duplo pensar. E aqui, obviamente, não nos interessa se de fato isso aparece ou não nos autos do processo, porque na sentença, né? Quer dizer, que como se discutiu também, porque a questão é o conceito envolvido nisso, né? Como dizer que alguém estuprou, mas sem intenção, né? Então, quando a gente coloca na palavra estupro culposo, a gente vê muito claramente, né, que se está forçando aí uma contradição, justamente para que o que perca o sentido? O próprio estupro, né? Porque se o estupro não tiver intenção, então ele não é mais estupro, né? Então é nessa medida que esgarçar a fronteira dos conceitos, né, faz com que a linguagem perca seu sentido, né? E com isso também a relação que ela tem, né, com o real. Bom, aqui muito rapidamente os ministérios invertidos que eu coloquei também. O Ministério da Verdade, né, que é o que o personagem principal trabalha, ele seria justamente responsável pela falsificação de documentos, né, e da literatura, né, e da história de maneira geral, né, de tal modo, né, que o partido apareça como infalível, né? O Ministério da Paz, né, que é o responsável pela guerra, né? O Ministério da Fartura, que seria o Ministério da Economia deles, né, mas que na verdade administra a fome, né, porque a sociedade ela é mantida em total em miséria constante, né, e isso é também importante para manter a dominação, né.
E o Ministério do Amor, né, que na verdade é como se fosse o DOPS, né, ele cumpre ali o papel, né, da espionagem e também da tortura, né, naquela sociedade, né, e aí ele recebe esse nome de amor, né. Então todos eles envolvem o quê? A inversão daquilo que eles deveriam cuidar, né, exatamente naquele sentido dos conceitos esgarçados, né. Mais uma vez, é muito fácil relacionar isso com nossa experiência recente, guardadas devidas proporções, né? Nós sabemos muito bem o que é viver em uma sociedade com ministérios invertidos, né? Por quê? Porque tivemos no Ministério dos Direitos Humanos uma pessoa que não acreditava em direitos humanos, por exemplo, né? Que dizia que direitos humanos não existiam, né? Então, sucessivamente, né, a direita, a extrema-direita, essa direita contemporânea, né, ela coloca para ocupar, né, uma posição de combate à LGTB-fobia, né, vai botar alguém que diz que não existe LGTB-fobia, né, alguém que vai combater o racismo, vai botar alguém que diz que o racismo não existe, né, isso é sistemático, né, então nós sabemos bem o que é ter ministérios invertidos, até o ponto que a gente não tenha mais ministério, né? Porque colocaram um militar no Ministério da Saúde, né? Enfim. Bom, agora entrando na questão, né, do totalitarismo, né? Eu não quero me estender demais, porque eu quero que a gente consiga ainda fazer uma conversa, né? Mas tem algumas passagens que são muito importantes do texto e que eu acho também que a gente deve utilizar esse nosso encontro para ler essas passagens, né? Por exemplo, em relação a essas contradições, né, num certo momento do texto aparece isso. Essas contradições não são acidentais, nem resultam de hipocrisia ordinária. São exercícios conscientes de duplo pensar, pois é reconciliando contradições que se pode reter indefinidamente o poder, né? Então, essa relação entre o totalitarismo, né, entre um poder que você retém ele indefinidamente, indefinidamente tanto no tempo, né, quanto na potência que ele tem no momento presente, está ligado, né, é colocado como a possibilidade de reconciliar contradições, né? Então, por que isso, né? Quer dizer, você vai trazer para dentro de si aquilo que deveria ser o seu oposto, né? Da mesma maneira que você vai borrar essa fronteira entre o sujeito e o objeto da dominação, como eu havia comentado com vocês, logo lá no iniciozinho, né, quando eu falei, olha, o totalitarismo ele tem esse caráter, né, borrar a fronteira entre sujeito e objeto da dominação. A gente vê isso na nossa sociedade hoje, na medida em que todos nós somos um pouco sujeito e objetos da dominação, por exemplo, que acontece por meio das redes, né, da tecnologia, né? Então a gente tem essa fronteira borrada, né? Não tem um centro fixo, né? No 1984, isso vai aparecer nos próprios membros do partido interno, né? Quando ele diz, olha, os mais sutis praticantes do duplo pensar são os que o inventaram e que sabem que é um vasto sistema de fraude mental. Em nossa sociedade, os que têm melhor conhecimento do que sucede são também os que estão mais longe de ver o mundo tal qual é. Em geral, quanto maior a compreensão, maior a ilusão. Quanto mais inteligente, menos ajuizado. Quer dizer, quem precisa praticar mais o duplo pensar porque executa a fraude, mas ao mesmo tempo acredita nela, né? Lá em 1984, são justamente aqueles que estão dentro do partido interno, né? Os proletários, a base da sociedade, em certo momento do livro é dito, inclusive, que eles têm uma maior manobra, né? Que obviamente são controlados pela própria miséria, são controlados porque a eles é negado, né, o acesso à mais básica educação, né? Então são mantidos sob controle sobre vários outros aspectos,
né? Mas não tanto pelo duplo pensar, né? Não tanto, inclusive, pela própria teletela, porque eles não têm, né? Então, nos bairros proletários, né, era possível encontrar lugares aonde não havia teletela, né? Embora a polícia do pensamento fizesse incursões constantes, né, para controlar o território, né? Coisas que também podemos ver guardadas devidas proporções na nossa sociedade. Em relação a isso, né, eu vou falar muito rápido também disso, porque não é um tema tratado muito diretamente no livro, né, mas a gente poderia pensar então, e o autor ele mesmo coloca isso na boca do narrador, né, que justamente só haveria esperança nos proletários, né, porque eles gozam ali de alguma liberdade, né, mas justamente, né, isso não acontece, tem uma espécie de círculo vicioso que impede que isso aconteça, né? E é um momento onde a noção de revolta vai aparecer no livro, que eles vão dizer, olha, eles não vão se revoltar enquanto eles não se tornarem conscientes, que até aqui parece ser uma visão bastante compartilhada, né, na visão política tradicional. Né? Mas ele complementa dizendo, mas eles não se tornarão conscientes também enquanto eles não se rebelarem, né? Então parece que tem uma via de mão dupla aí, né? De que é preciso haver uma revolta também para que eles possam ganhar essa educação, essa consciência, né? Que eles não têm, né? E o outro elemento também que me chamou muito a atenção e que eu trouxe aqui para vocês é o papel do patriotismo, né? Nesse sentido, né? É importante que o proletário não tenha a mínima formação política, né? Que ele sequer saiba muito bem quais são as posições políticas possíveis, né? Mas que ele tem uma certa sensação de patriotismo indefinido, né, ao qual se pode apelar sempre que necessário, mandar alguém pegar a bandeira nacional e ir para o meio da rua participar de uma manifestação com uma pauta absolutamente vazia. Não sei aonde é que isso poderia acontecer, que não na sociedade distópica de 1984. Bom, agora a gente já está chegando ao final dos temas que eu trouxe, né, para debater com vocês. Um aspecto muito importante da dominação totalitária e da nova língua é a autorreferência, né? Então eu queria ler umas 2 passagens com vocês sobre isso, do livro. Ele fala o seguinte: saber e não saber. Ter consciência de completa veracidade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas. Defender simultaneamente 2 opiniões opostas, sabendo-as contraditórias, e ainda assim acreditando em ambas. Usar a lógica contra a lógica. Repudiar a moralidade em nome da moralidade. Crer na impossibilidade da democracia e que o partido era o guardião da democracia. Esquecer tudo quanto fosse necessário esquecer. Trazê-lo à memória prontamente no momento preciso e depois torná-lo a esquecer. E, acima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. Né? Essa aqui é a ideia da autorreferência, né? Do duplo pensar. Essa era a sutileza derradeira, induzir conscientemente a inconsciência e então tornar-se inconsciente do ato de hipnose que se acaba de realizar. Então, é exatamente nesse sentido que você se torna sujeito e objeto da sua própria dominação, né? Porque, né, até para compreender a palavra duplo pensar, você já tem que usar a palavra duplo pensar, né? E isso ele vai explicar mais à frente, né? Porque, né, bem mais à frente, na verdade, ele vai retomar esse raciocínio, né? E ele vai dizer, olha, mesmo no emprego da palavra duplo pensar, é necessário usar o duplo pensar, pois, usando-se a palavra, admite-se que se está mexendo na realidade, né? Então, quando você usa a palavra, você admite que você está alterando a realidade. Então, você precisa de um novo ato, né, de duplo pensar para apagar essa percepção, né, e acreditar que aquilo é verdade, né? E assim indefinidamente. Né? Então, você entra numa espécie de regressa ao infinito de auto-engano, né?
Então, esse caráter, né, autorreferente, né, presente no duplo pensar, né, e presente no duplo pensar através do uso da nova língua, ele é muito importante para compreender a dominação totalitária que é descrita no livro, né? Juntamente com o passado editável, né, que eu já mencionei para vocês, né? O passado editável é descrito como sendo o dogma central do socialismo inglês, né, do Ingsoc. Ou seja, é fundamental para a manutenção daquela sociedade que o passado seja mutável, né, que eu possa modificar o passado, né. E como eu já disse, né, isso tem duas razões, né, a perda de critério de comparação e a parecer que o partido é infalível. Então, sobre isso, eu queria ler essa passagem com vocês, né? O partido dizia que a Oceania jamais fora aliada da Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania fora aliada da Eurásia. Não havia senão 4 anos. Onde, porém, existia esse conhecimento? Apenas em sua consciência, o que, em todo caso, deveria ser logo aniquilado. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido? Se todos os anais dissessem a mesma coisa, então a mentira se transformava em história, em verdade. Quem controla o passado, dizia o lema do partido, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. E, no entanto, o passado, conquanto de natureza alterável, nunca foi alterado. O que agora era verdade de sempre ao sempre. Era bem simples, bastava apenas uma série infinda de vitórias sobre a memória. Controle da realidade chamava-se, em nova língua, duplo pensar. Né? Então, poder, né, fazer com que a mentira apareça como história, né, é fundamental, né, para que esse controle da realidade se estabeleça. Né? Uma outra pergunta filosófica que é impossível não fazer, e essa de fato vai ser a última, né, porque já tem muita coisa para a gente debater, né, mas uma pergunta que é inevitável não fazer e que está diretamente relacionada com essa perda de critério é qual o limite da negação da realidade, né? Quer dizer, o que eu posso dizer que eu sei e que eu tenho certeza, né? Quer dizer, em vários momentos do livro, o Winston vai se colocar algo que é o que aconteceu, eu sei disso, né? Mas no outro momento ele pergunta, será que há mesmo, né? Ou será que eu não tenho mais critério para isso se eu só tenho a minha memória e os registros, mas os registros são alterados, então eu só fico com a minha memória. E a minha memória não é confiável, né? Então, alguma coisa ali que parece um argumento contra a possibilidade da linguagem privada, né? Onde o sujeito perde o critério, né? Se só tem a memória, né? E aí é nesse contexto que ele vai afirmar essa frase que parece tão estrúxula, né, de dizer, olha, a liberdade, né, é dizer que 2 mais 2 é igual a 4, né? E a gente sabe que ele vai terminar o livro justamente, né, dizendo que 2 mais 2 é 5, né? Por isso ele era o último homem, né? Mas essa frase soa estranha, né? Porque 2 mais 2 é igual a 4 parece uma necessidade, né? Quer dizer, é uma necessidade matemática. Né? Então, quer dizer, que liberdade é essa de dizer que 2 mais 2 é igual a 4? Né? É justamente a liberdade envolvida em se ter um critério, né? Um critério sobre o qual se tenha certeza. Né? Isso é a liberdade, né? Porque se você não tem algo para você dizer, não, isso aqui eu tenho certeza, eu não apenas sei e poderia estar errado, né? Mas eu tenho certeza, e a certeza não se funda na minha memória subjetiva, simplesmente, né? Porque essa a gente já viu que não é suficiente, né? Mas eu tenho uma certeza, né? Que me impede de ser completamente dominado. Se você não pode ter nenhuma certeza, você não tem critério nenhum, né? Você fica justamente nessa situação de perda de critérios,
né, que em grande medida a gente vive também, né, volto a dizer, de maneira distinta, guardadas as proporções, né, com outro pano de fundo aí da sociedade contemporânea, que não é o pano de fundo distópico do 1984, mas a gente vive bem também essa perda de critérios, né? Então eu queria só ler duas passagenzinhas, né, sobre isso, né, e aí com isso a gente terminaria essa minha primeira exposição, a gente poderia ir para uma conversa, né. Então a primeira passagem ele fala o seguinte: no fim, o partido anunciaria que 2 e 2 são 5, e todos teriam que acreditar. Era inevitável que o proclamasse mais cedo ou mais tarde. Sua filosofia negava tacitamente não apenas a validez da experiência, como a própria existência da realidade externa. O bom senso era a heresia das heresias. E o que o mais aterrorizava, no caso do Winston, né, não era que matassem. Aliás, gente, eu falei uma coisa equivocada, que eu falei que o Winston é o narrador, né, mas isso não é verdade, ele é o personagem principal. Né, e você de fato vê o que está acontecendo através dele, né, mas a gente tem uma outra figura que narra, né. E o que mais aterrorizava não era que matassem o cidadão por pensar diferente, mas a possibilidade de terem razão, né? Porque, afinal de contas, como sabemos que 2 e 2 são 4? E que existe a lei da gravidade? Está errado aqui também, né? Não é o que existe a lei da gravidade, é o e que existe a lei da gravidade. Ou que o passado é inalterável. Né? Se tanto o passado como o mundo externo só existem na mente, se a mente em si é controlável, então. Né? Então, aqui a gente vê claramente que essa perda de critério que está internamente relacionada com a possibilidade da dominação totalitária no livro, ela vai aparecer diante da mente, da insuficiência da mente, né, da subjetividade interna do sujeito, através da sua memória, estabelecer o critério para a realidade. Né? Isso não é suficiente. Né? E daí a necessidade da terceira pessoa, né? Que é quando ele vai dizer, olha, eu estou escrevendo esse diário, mas não é para mim mesmo, né? Eu tenho que ter um interlocutor imaginário. E ele começa a imaginar, né, que o O'Brien era o interlocutor dele, né? Depois o O'Brien é justamente quem vai. A aula pode dar spoiler, né? Então, enfim. Mas não é esse o meu ponto, né? O meu ponto é que ele precisa colocar essa terceira pessoa, né? Para que ele não fique sozinho se perguntando se a realidade existe, né? Porque somente a memória ou a mente não é suficiente para estabelecer esse critério. E é aí que vai aparecer essa noção de certeza, né? Onde ele vai dizer, olha, o partido ordenava que o indivíduo rejeitasse a prova visual e auditiva. Era sua ordem final, essencial. O coração de Winston fraquejou quando pensou no enorme poderio que tinha pela frente pelo enorme poderio que tinha pela frente, a facilidade com que qualquer intelectual do partido o deitaria por terra num debate, os sutis argumentos que não conseguiria compreender e muito menos responder. Ou seja, não é uma questão argumentativa, percebe? Ele poderia não conseguir responder, ninguém do partido, né? Mas ainda assim ele diz, eles estavam errados, né? O óbvio, o tolo, o verdadeiro tinha que ser defendido. Os truísmos são verdadeiros, esse é o fato. O mundo sólido existe, as leis não mudam, as pedras são duras, a água é líquida, os objetos largados ao ar caem sobre a crosta da terra, com a impressão de falar com O'Brien e também de estar fixando uma importante axioma, ele escreveu: a liberdade é a liberdade de dizer que 2 e 2 são 4. Admitindo-se isso, tudo mais decorre. Né? Então, essa parte me parece muito importante, né? Porque, bom, a gente sabe que não tem final feliz, né? Não é um livro com final feliz, é um livro para você ler e chorar e se sentir mal, mas é um livro que é extremamente catártico também nesse sentido, né? Quer dizer, no final de tudo, ele vai terminar perdendo todos os critérios mesmo, né? Ele vai passar por uma enorme tortura, né? E vai dizer que 2 e 2 são 5, né? Mas nesse momento da narrativa, né? Ele diz, olha, não importa, mesmo que eu não tenha argumento, tem alguma coisa que eu possa ter certeza, né? E essa certeza é que me dá a liberdade, né? Liberdade é a liberdade de dizer aquilo que eu tenho certeza, né? E ninguém consegue mudar isso, né?
Enfim, gente, é mais ou menos isso que eu queria trazer aqui de reflexões. Aqui eu coloquei o link do filme, tá? O filme está disponível online, eu achei. É muito, muito bom o filme também. Então, além de ler o livro, vale a pena assistir o filme. A gente está pensando, eu conversei com o Cássio, a gente está pensando uma em fazer uma exibição por esses meios aqui, né? E fazer um debate depois, né? Chamar algumas pessoas de repente para comentar, ou a gente mesmo comenta, enfim, isso não é o mais importante. Bom, vou colocar vocês de volta aqui na tela. Quem não quiser entrar, reclama. Bom, o pessoal está com a câmera desligada, mas eu vou manter vocês aqui, tá bom? Se vocês quiserem sair, vocês podem colocar aqui que eu retiro. Na verdade, a ideia era a gente fazer agora uma conversa, vocês trazerem aí questões sobre o que eu apresentei. Eu sei que foi muita coisa, mas é porque esse livro é um livro muito bom, e ele é muito denso, e ele suscita muitas reflexões, né? E a gente fica com essa vontade de esgotá-las, né? Ou pelo menos aquelas que mexem mais conosco. Pô, Camila, eu vou aproveitar, cara. Achei ótimo, pensei em várias coisas bacanas, assim, acho que deu uma organizada também no que eu estava pensando. Até vou aproveitar para linkar, já que eu estou lendo outras coisas, né? Mas eu queria pensar nessa ideia do totalitarismo, né? Da opressão, do regime de vigília constante, como algo que restringe possibilidades. A gente até falei um pouco isso quando a gente estava falando da redação. Então, restringe possibilidades na linguagem, restringe possibilidades nas relações humanas, é, no entendimento do mundo, né, na tomada de consciência. Então, eu estava pensando muito na ideia, né, quando você leu um trecho falando de que, usando-se a palavra, vou pegar a linguagem, a palavra, como o exemplo disso tudo que eu vim falando agora. Usando-se a palavra, admite-se que está atuando sobre a realidade. E aí, na hora, me veio Paulo Freire dizendo que dizer sua palavra, ter consciência e autonomia de dizer sua palavra, tomar consciência do seu lugar social, né, do que tem que se fazer. Então, quando eu estava preparando o material, não pensei nisso, mas agora, ouvindo você falar e vendo, eu consegui fazer essa relação. E outra coisa que eu queria que você falasse um pouco disso, que você falou da importância o romance, para mim, é muito. A linguagem tem um papel central. Eu também acho isso, sim. Acho que por isso que eu disse, né? A linguagem como algo para atuar no mundo, como uma forma de intervenção na realidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E a questão do 2 mais 2, ele começa, né, dizendo, obviamente, que é 4, depois ele muda dizendo que é 5, e ele fala de uma certa forma descrente ainda, e o interlocutor percebe e questiona novamente. Em determinado momento ele fala: não sei, não interessa, não, tipo, ele não tem sequer como responder mais essa, que seria o objetivo maior dessa sociedade, né? Eu queria Sim. que você falasse um pouco sobre isso, assim. Então, essa questão da linguagem no 1984, eu acho que ela, volto a dizer, para mim é o que talvez possa ser considerado o mais interessante mesmo da obra, né? Quer dizer, na medida em que ele coloca a linguagem como central. Quer dizer, ele não faz o caminho de pensar, vamos restringir o pensamento e com isso a linguagem vai acabar restrita. Não, vamos restringir a linguagem. Restringindo a linguagem, partindo do atual, digamos assim, né, e não do interno, você vai atingir o interno. Né? Então, daqui a algumas gerações, usando essa linguagem reduzida, as pessoas não conseguirão mais pensar, ele fala isso num certo momento do texto, né, o que eu estou pensando agora. Percebe isso? Quer dizer, os próprios questionamentos que ele está fazendo, né, as dúvidas que ele se coloca,
tudo que ele tá colocando ali, por isso é que ele era o último homem, né? O título que o autor queria dar ao livro era o último homem, né? Porque ele seria, nesse sentido, né, da última pessoa, né? Depois daquilo, e ele sente muito isso ao longo do livro, né? Que ele repete isso várias vezes, né? Para que adianta? Para que eu estou escrevendo isso, né? Por que eu estou escrevendo esse diário? Porque não existe futuro, não existe passado, não existe absolutamente nada. Não tem um ponto de referência onde ele puder dizer, não, agora não tem, mas nas próximas gerações, que próximas gerações? Não tem nem nunca mais vai ter, né? E a linguagem ocupa esse papel fundamental ali, quer dizer. Então, entender isso eu acho uma coisa importante, para além do 1984, né? Entender como a linguagem tem uma dimensão política forte, né? Às vezes as pessoas também, muito contaminadas com essa ideia, né? Eu acho, de que a linguagem é secundária, às vezes elas pensam, não, isso é só linguagem. Não, não é só linguagem, né? A linguagem é muita coisa, né? Quer dizer, restringir a linguagem é restringir a própria consciência, e nesse sentido o autor é muito não idealista. Isso é uma coisa importante, porque muita gente vai dizer, se pegar alguém que gostaria de defender o stalinismo, né, pode pegar e dizer, não, 1984 é uma obra liberal, assim. Não é, porque não é em seus pressupostos, assim. O indivíduo que ele defende ali, em vários momentos ele defende o indivíduo, não é o indivíduo do liberalismo. Porque um dos pressupostos do liberalismo é essa consciência. Por quê? Porque o liberalismo é idealista, né? Então a consciência está antes da matéria, né? O livro não faz esse caminho, né? A consciência é um efeito da linguagem. Isso é muito arrojado, gente. Isso é anticartesianismo na veia, assim, pesado, sabe? Então, desse ponto de vista, o livro é maravilhoso, assim, maravilhoso. Para mim, é muito tentador ler pela ótica da filosofia da linguagem de Wittgenstein. Né? Então, que foi um pouco a relação. Eu não falei muito do Wittgenstein, eu falei só um pouquinho, mas o Wittgenstein está o tempo todo de fundo ali nos slides. A ideia de certeza de Wittgenstein, a discussão que ele faz nas investigações filosóficas sobre a impossibilidade de uma linguagem que fosse de uma pessoa só, porque a linguagem é social, né? Então a linguagem supõe uma comunidade que fale essa linguagem, né? Então toda essa discussão ela pode ser feita utilizando... Bom, isso também não é alguma coisa que só eu falo, não, tá? Só para deixar bem claro, assim, que eu não tenho nenhuma pretensão de originalidade. Outras pessoas já fizeram essas relações que eu estou fazendo aqui, tá? Então, enfim, eu não estou citando, mas eu sei que isso acontece, eu li essas pessoas, enfim. Mas é isso, entende? Eu acho que é um livro onde a linguagem realmente tem um papel muito fundamental. E independente de relacionar com Wittgenstein, não relacionar com Wittgenstein, relacionar com tradição que for, de pensamento, assim, eu acho que a gente pode pensar o papel que a linguagem tem na política hoje, né? Como a linguagem é importante para se fazer política, né? Por isso que eu gosto daquela frase, você fala, a revolução só vai se completar quando a gente tiver modificado totalmente a linguagem, né? Quer dizer, modificar uma sociedade é também modificar uma linguagem, né? Tanto de um lado quanto de outro, né? Então, quando a gente fala hoje, né, de não usar também certos termos, né? A gente também faz revisionismo linguístico, né? A gente que eu falo aqui, a galera de movimento social, né? A gente também faz revisionismo linguístico, a gente fala, olha, vamos usar o neutro, vamos falar todes, né? Não vamos... Quer dizer, tudo isso não é uma bobagem, né? Sempre tem alguém para dizer assim, não, isso é uma bobagem, isso é só linguagem. Não, não é só linguagem, entende? Isso carrega um modo de estar no mundo, né? Camila, o Igor tem uma pergunta aqui. Pergunta. Então, Igor, ele é definido assim, né? Mas não é tratado como uma doença. Não sei se dissonância cognitiva você estaria colocando se é uma doença exatamente, né? Quer dizer, obviamente no livro não é tratado como uma doença, é uma questão social, né? Incentivada e mantida no livro pelo partido, né? Mas
o duplo pensar, ele tem essa característica, né, de você manter uma crença e manter a crença contraditória, né? E é isso que carrega um esgarçamento de sentido, né? Porque como é que você vai manter uma crença e manter a crença contraditória? Como é que você vai dar sentido a essa contradição, né? E aí tem toda uma questão também no tempo, né? Porque é como se no momento você pudesse ser o enganador e no momento seguinte você era aquele que é enganado, né? Que é uma coisa que nos parece completamente impensável, né? Mas que muitas vezes a gente opera no nosso dia a dia, né? Não da forma como o livro narra, que é uma forma muito grosseira. Por exemplo, tem uma cena, eu já estou imaginando a cena, né? Mas tem uma parte do livro, né, aonde eles mudam, eles estavam em guerra com a Eurásia e de repente, no meio da fala, o narrador anuncia, não, estamos mais em... Mas ele nem para de falar, e aí ele para, em vez de falar Eurásia, ele fala Leustásia, e aí pronto, né? Eles estavam no meio de uma comemoração na rua, e as pessoas recebem aquilo, no momento tem uma pequena confusão, daqui a pouco elas já estão rasgando os cartazes que estão com os nomes errados, e dizendo para elas mesmas, repetindo, né, para elas mesmas que aqueles cartazes tinham sido feitos por espiões infiltrados que queriam enfraquecer o governo, sendo que elas mesmas tinham feito aqueles cartazes alguns minutos antes, né? Então há aí um certo esquecimento proposital, né? Assim, Tem certeza que esse livro foi escrito em 49? Tem. Entendi agora, brincadeira. Então tem esse esquecimento proposital que as pessoas fazem, porque muitas vezes é um mecanismo de defesa, né? Você acredita muito numa coisa, você não quer abrir mão daquilo que você está acreditando, né? Então, ainda mais numa sociedade como aquela, né, onde você não tem certeza de nada, né? Então, assim, tudo que poderia ser utilizado para você ter certeza é retirado de você. O que resta? O grande irmão. Né? O grande irmão, ele acaba sendo o que canaliza toda a energia, né, daquela sociedade, né? Inclusive a energia sexual. Tem toda uma discussão da libido e do desejo no texto, que é muito interessante também, gente. Eu tinha pensado em fazer essa discussão também, mas aí não dava tempo, senão não podia falar das outras coisas, né? Mas é muito interessante a discussão que é feita, que é colocada, inclusive, na boca da Júlia, né, no livro, que é brilhante a análise que ela vai fazer sobre por que os membros do partido externo deveriam, e do interno também, né, supostamente, deveriam manter a castidade, né? E a relação que isso tem com canalizar a libido sexual para o grande irmão, né? Essa parte ela deveria também ser objeto aqui de discussão, muito muito rica, né, para relacionar inclusive com a psicanálise, enfim. Então, enfim, como eu disse, o livro é muito rico, assim, o livro é para se fazer realmente vários encontros, ter muita discussão, porque dá para explorar muito o livro, né, tanto com relações com a sociedade contemporânea, né, com elementos, como eu falei, porque, volto a dizer, né, se vocês forem escrever sobre isso, né, estou imaginando que vocês possam escrever sobre isso numa redação ou alguma questão que caia, vocês não podem equacionar, né, porque tem diferenças muito evidentes também, então tem que se mencionar as diferenças dessa sociedade para a nossa, né, mas tem pontos de contato, tem elementos, né, que são muito ricos, né, para a gente pensar o momento atual. E eu tentei lá naquele slide elencar esses pontos de contato, né, mas dá para pensar outros também. Assim. Camila, tem só para a gente complementar esse lance da linguagem que eu fiquei pensando, eu usei como exemplo no encontro com redação, a linguagem, não só a linguagem articulada, a fala, mas também
a linguagem como forma de expressão. E aí eu pensei naquele 2 Minutos de Ódio, que é o programa do partido, e que ele fala em determinado, esse ódio, lembrei quando você falou da mudança do narrador lá, é a Lestásia, agora já é Eurásia, esse ódio pode ser direcionado rapidamente para qualquer inimigo, né, para qualquer opositor. E eu fiquei pensando nesses 2 minutos de ódio como uma forma de se articular com a realidade a partir de programas televisivos onde você criminaliza determinadas populações, você criminaliza determinados territórios cotidianamente, né? Então, assim, pensar que a obra é uma alegoria, né? Tipo como se fosse um desfile carnavalesco, seria algo exuberante, algo um pouco distorcido, não exatamente uma tradução de uma realidade, mas que traz elementos que fazem pensar como isso também está presente na realidade, né? Isso que eu acho importante o pessoal ter em mente, assim. Há uma distância, mas, por outro lado, também há sentidos próximos, né? Esse é um elemento que eu não coloquei lá no slide, mas que, né, quando aquele slide que eu coloquei a relação com a atualidade, esse elemento eu não coloquei, mas deveria ter colocado, né, poderia ter colocado, porque o discurso de ódio, né, também é muito presente na nossa sociedade, né, e aí o papel que o momento do ódio tem de canalizar todo o ódio que você tem que se calar em outros aspectos da sua vida, né? Então você cala pro patrão, você cala pro grande irmão nosso de cada dia, mas aí você pega aquele ódio todo e canaliza, né, sei lá, naquele programa de televisão aonde aqueles programas policiais, né? Estou pensando aqui nesses programas policiais, mas o discurso de ódio é muito presente na nossa sociedade em vários momentos. E aí você tem que criar essa figura do odiável, né? Aquele que você pode dizer, esse tem que morrer mesmo, né? Quer dizer, isso é muito. O inimigo interno. A figura do inimigo interno, como modo de harmonizar a sociedade, né? Isso eu coloquei lá no slide, né? O inimigo interno e o inimigo externo, né? São os dois inimigos que você tem que ter. O interno é o Goldenstein, né? Que é uma caricatura também de tudo que há de ruim, né? E a gente pode pensar tantas caricaturas que a gente tem, né? Durante muito tempo, o Bin Laden era o Goldenstein, gente, né? Sim, aí depois o Goldenstein foi preso lá, morto, né? Arruma um outro Goldenstein. Tem sempre o Goldenstein. Às vezes tem o Goldenstein da semana, né? É verdade. Bom, eu acho que é isso, né? Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Eu coloquei as pessoas aqui, elas não estão falando. Eu vou tirar as pessoas. Se bem que o Fernando falou um pouquinho, né? Pô, achei ótimo, Camila. Acho que, pô, realmente a gente podia pensar em outras oportunidades aí para explorar mais a obra. Eu acho que, como o primeiro encontro a gente perdeu, não foi possível gravar, eu fiquei pensando, pode ser o último, pode ser depois do Dainaí e do Fernando, numa outra quarta-feira, para a gente não sobrecarregar a semana. E é isso, cara. Satisfação Legal, enorme acho que ter a gente pode você fazer a aí. divulgação também, então, né, fazer uma arte aí de que vai ter esse primeiro que vai ser o último de novo. Isso aqui que está na tela, né? 25/11 seria o último do Fernando, então na próxima semana, na quarta. Para divulgar para fora também, né? Sim. Vamos lá. E o filme, né, cara? Vamos tentar ver o filme se a gente consegue fazer aí um debate. Vamos sim. Muito legal. Valeu, Camila. Valeu então, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, gente. Até logo. Boa noite aí.